pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, neste vídeo, eu quero tratar de mais uma das obras obrigatórias para o vestibular 2021 da Unicamp. Dessa vez eu quero examinar com vocês o livro A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, um romance publicado em 1901. Mas antes de nós falarmos do livro propriamente, a gente precisa falar um pouco da autora, da Júlia Lopes de Almeida. Se você for olhar livros didáticos de literatura, esses livros que nós usamos para estudar, para nos prepararmos para as provas, para os vestibulares, ou mesmo se você olhar livros de historiografia literária, enfim, escrito por historiadores, críticos da literatura, nós veremos que o nome Júlia Lopes de Almeida ou não aparece, simplesmente não existe, ou então aparece assim de forma muito marginal, muito secundária, sem a devida importância. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque, na verdade, quem escreve a história da literatura dá mais destaque para certos escritores e menos destaque para outros, mas não necessariamente isso significa que aquele escritor que foi ignorado seja melhor ou pior do que os outros, né? Há sempre um momento de revisão, né, e de reencontro com esses escritores que acabaram caindo no esquecimento. Porque a Júlia Lopes de Almeida, na sua época, foi uma das escritoras mais populares que havia na literatura brasileira. Ela era um sucesso editorial, um fenômeno de vendas. Desde quando ela começou a escrever, isso em 1886, quando ela estreia na carreira literária, até a sua morte nos anos 30, ela publicava praticamente um livro por ano, né? Os editores a forçavam a publicar com muita frequência, porque os seus livros sempre encontravam um público leitor assim, fiel. Ela era uma escritora extremamente prestigiada e muito lida. E, na verdade, quando a gente pensa na obra da Júlia, além de ser uma obra de grande recepção ali no Brasil da República Velha, né, dos primeiros anos da República Velha, final do século XIX, começo do século XX, ela era também uma escritora extremamente versátil, né, extremamente prolífica. Ela tem muitos romances, A Falência é considerado o seu principal, a sua obra-prima, livros de contos, livros de novelas, livros de memória, livros de viagem, livros de jardinagem, peças de teatro, ou seja, ela escrevia sobre absolutamente tudo, e escrevia muito bem. E além das suas obras, né, dos livros, muitos livros que ela publicava, e às vezes mais de um por ano, ela também tinha uma atividade muito destacada na imprensa, né, na imprensa carioca desse comecinho do século XX. Ela colaborava para jornais, revistas de grande destaque, né? Mas ela não era uma exceção. Isso é uma coisa também que merece comentário, né? A Júlia Lopes não era a única mulher que escrevia romances e que escrevia crônicas e artigos e reportagens para os jornais da época. Havia outras mulheres também, como a Carmen Dolores, que é uma mulher interessantíssima, tem um romance muito curioso, que é A Luta, também que fez muito sucesso na década de 1910, Inês Sabino, Narcisa Amália, e outros nomes de mulheres que fizeram da atividade literária e jornalística também uma forma de militância, né? Também uma forma de afirmação do papel da mulher na área literária, na área intelectual, uma área como muitas outras, né, sempre até então dominada pelos homens, né? Então a Júlia faz parte desse amplo movimento de grandes escritoras e jornalistas, e hoje, infelizmente, fala-se muito pouco dela, apesar do relevo que ela teve lá no comecinho do nosso século XX aqui no Brasil. E quando a gente pega a obra da Júlia, os seus romances, né, a sua prosa, nós percebemos que, por mais que ela seja uma autora do século XX, ou seja, ela viveu para ver as vanguardas, o modernismo, né, estourando no Brasil, no mundo, ela não é uma escritora, digamos assim, afinada com o modernismo. A sua herança literária é uma herança do século XIX. Então ela tem um pé no século anterior à falência, né? Porque, na verdade, a sua obra se inscreve numa continuidade da vertente realista naturalista da nossa literatura. Ela é uma escritora de fundo realista, quer dizer, ela tem uma preocupação com análise psicológica, com descritivismo, né? Com análise dos comportamentos sociais. Ela é uma herdeira do realismo, naturalismo, não é uma escritora da ruptura, ela não pretende romper com os códigos literários, com a estrutura narrativa. Nesse sentido, é uma escritora bastante convencional, né? Tradicional. Por isso, os seus livros são fáceis de ler, né? São livros prazerosos de ler, porque ela mantém uma estrutura narrativa mais ou menos ali canônica, sem qualquer ruptura, né? Sem qualquer tentativa de ir contra essa herança literária do século XIX, da qual ela é uma continuadora.
Mas se no que diz respeito à linguagem e à estrutura narrativa, ela não é uma escritora inovadora para sua época, no que diz respeito ao conteúdo, aos temas trabalhados, ela é sim uma escritora bastante avançada, especialmente porque ela sempre insere nos seus romances, nos seus contos e nas suas peças temas relativos à emancipação feminina, né? Ao lugar da mulher na sociedade e também o racismo. É uma outra vereda aí que a Júlia percorre. Quem leu A Falência certamente vai se lembrar disso, né? Então nós temos na obra da Júlia uma certa preferência por focalizar sempre personagens femininas sufocadas pelo casamento, dominadas pelo marido, ou então mulheres adúlteras, né? Mulheres que traem seus maridos. No livro A Falência nós temos referências a várias, né? A começar pela personagem principal, ou então mulheres em busca da sua independência, em busca da sua liberdade. Esse é um tema que a Júlia percorre em toda a sua obra. Certamente porque ocupando esse papel de mulher intelectual, de mulher escritora, jornalista no Brasil do início do século XX, ela certamente sentiu na pele todos os obstáculos que se colocavam, então, para que a mulher pudesse desempenhar uma carreira, pudesse não ser dependente do marido, quer dizer, coisas que naquela época ainda eram tabus fortíssimos, né? E isso talvez seja muito bem explicado por uma pequena história relativa a essa escritora, que é o seguinte: a Júlia Lopes vinha de uma família de grandes intelectuais. O Machado de Assis, por exemplo, era amigo do seu pai, tanto que na sua festa de 15 anos, né, no seu baile de debutante, dizem que ela teria dançado com o próprio Machado de Assis. É uma baita de uma honra, né? Mas o fato é que ela foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, que foi fundada em 1897. Nesse momento, a Júlia já era uma escritora conhecida. E ela, junto com Machado de Assis, Lúcio de Mendonça e outros intelectuais, idealizaram uma academia que reunisse os escritores nos moldes da Academia Francesa. Então a ideia era imitar a nossa parente, a nossa Academia Literária Francesa. Só que eles imitaram tanto que eles imitaram, inclusive, um aspecto dessa academia, que é: a Academia Francesa não admitia mulheres, e a nossa brasileira também não. Então a Júlia, por mais que tenha sido uma idealizadora, uma entusiasta da construção da Academia Brasileira de Letras, ela nunca pôde entrar como membro, né? Quem entrou no seu lugar foi o seu marido, Filinto de Almeida, que era um poeta parnasiano, assim, bem medíocre, né? Sem grande destaque. Ele é que ocupou a cadeira que deveria ser por justiça da Júlia Lopes de Almeida. Então acho que isso já revela um tanto quanto as pedras que as escritoras tinham que tirar do seu caminho, especialmente nesse período em que a sociedade patriarcal era ainda mais violenta contra as mulheres, né? Bem, e o livro A Falência vai nos mostrar isso de uma forma muito interessante, né? Vamos começar pelo princípio. O livro é de 1901, mas a história, ou seja, a narrativa, se passa num tempo um pouco recuado. Na verdade, a história se passa por volta de 1891. Isto é, nos anos seguintes à instauração do regime republicano do Brasil. Ou seja, 1889, né, é o golpe que instaura a República, e o livro se passa 2 anos depois. Então nós temos um Brasil que está aprendendo a ser república, uma república praticamente recém-nascida. E o livro se passa no Rio de Janeiro, né? A história tem como cenário a capital da República. E aqui a gente já pode fazer um primeiro comentário sobre a obra. Porque a leitura da obra ela é muito simples, ela não tem grandes obstáculos para a compreensão, né? Só que nos detalhes que essa escritora vai entrelaçando a história, é que estão ali pontos de interesse para a gente pensar um pouquinho na importância desse livro, na relevância desse livro para a nossa literatura. Porque, veja, o livro se passa no Rio e existe uma preocupação dela, né, da Júlia, em mostrar a geografia desigual da capital da nossa república, né? Quer dizer, existe o Rio opulento, o Rio rico, o Rio do Palacete de Francisco Teodoro, em Botafogo, né? E existe uma cidade que se moderniza. E o símbolo máximo dessa modernização no livro é o bonde, né? O bonde elétrico. Vários personagens, o próprio Francisco Teodoro, né, toma o bonde para voltar para casa, para ir para o centro. Então nós temos ali indícios de que essa capital da República se moderniza. Mas essa modernização ela é totalmente de fachada.
ela é totalmente artificial, ela é aparente. Porque em vários momentos, ou pelo menos 2 momentos do livro, nós temos personagens como o Dr. Gervásio e o Capitão Rino, em que eles fazem passeios pelo Rio de Janeiro, eles andam pelo Rio, flanam pela cidade, e aí a escritora nos mostra outro Rio de Janeiro, que não é o Rio dos bondes, que não é o Rio da praia, que não é o Rio do cartão postal, mas é o Rio dos becos sórdidos, da cidade que se preocupa bestialmente com o pão. Quer dizer, é a cidade da miséria absoluta, da falta absoluta, dos becos, das ruelas, das vielas, dos casarios coloniais em ruína, dos cortiços, né? Então há momentos no livro em que os próprios personagens, quando saem, né, de uma certa região ali mais rica ou mais bonita do Rio, eles deparam com uma outra cidade profundamente miserável, profundamente feia e que também é o Rio de Janeiro. Então, quer dizer, é como se a própria escritora já estivesse mostrando que e isso é uma inquietação dos nossos escritores da Primeira República, né? Isso está no Euclides da Cunha, isso está no Lima Barreto, isso está nos grandes escritores do começo do século XX. A percepção de que a República ela chegou prometendo modernização, inclusão, mas ela entregou exclusão, desigualdade, violência, né? Então ela não cumpriu com aquilo que ela prometeu. Tanto é que poucos anos depois da publicação do livro vai haver aquela famosa reforma do centro do Rio de Janeiro, capitaneada pelo seu prefeito da época, Pereira Passos, que vai ser conhecido como o Bota Abaixo, porque ele realmente mandou demolir, né, cortiços, casarios coloniais, ruas estreitas, para abrir avenidas largas, arborizadas, inspiradas nos boulevards da França. Ou seja, de novo, uma modernização de fachada. A gente deixa a cidade mais bonita e a pobreza a gente não exclui. A gente não erradica, a gente simplesmente esconde ou manda para longe, né, para construir uma cidade de plástico, de cartão postal, né, que não é a cidade verdadeira. Então, a Júlia Lopes, já nesse princípio da República, percebia que as desigualdades estavam encravadas no próprio tecido urbano. E não é só o Rio dos Palacetes, é o Rio também dos miseráveis, né? Bem, a história do livro ela é muito simples. Na verdade, ela está centrada quase toda, na figura de Francisco Teodoro, que é um português que veio para o Brasil muito cedo, de origem humilde, e aqui no Brasil ele conseguiu se estabelecer e enriquecer. Ele ficou muito rico. Ele é um comerciante próspero. Ele é um negociador de café. Veja, ele não é cafeicultor, ele não planta café, mas ele vende, exporta, né? Ele tem um grande armazém na Rua São Bento, no centro do Rio, e os seus negócios vão de vento em popa. Primeiro, porque ele é muito trabalhador, né? Na verdade, ele só trabalha, ele só pensa em trabalho, ele só pensa em dinheiro, ele é totalmente obstinado com a ideia da riqueza e dá certo. E por outro lado, né, nós sabemos que o café era a grande riqueza econômica do Brasil naquele momento, era o nosso ouro verde. E ele estava, no começo do livro, né, nós vemos, o narrador nos conta que o preço do café subiu muito. Então a exportação do café é muito lucrativa, porque ele está ganhando muito dinheiro. Ele está num momento extremamente próspero. E isso nos é mostrado logo no primeiro capítulo, que, se você se lembra, já o capítulo abre com uma descrição do armazém do Francisco Teodoro. E é uma descrição longa, mas ao mesmo tempo muito ágil, quase cinematográfica, em que o nosso narrador tenta capturar a intensa movimentação do lugar. O entra e sai de homens carregando sacas e sacas de café, depositando café, voltando, o barulho, o cheiro, as cores, quer dizer, o narrador tenta capturar uma série de impressões sensoriais, tudo muito ágil, muito movimentado, para tentar reconstruir para o leitor esse ambiente, esse armazém que não para um minuto, que é extremamente próspero. Então, logo no início, a gente já tem uma noção que os negócios de Francisco Teodoro estão, assim, né, cada vez melhores. Tanto é que o narrador nos diz que na porta desse armazém ficam, como ele mesmo diz, pretinhas velhas com uma espécie de vassouras varrendo os grãos de café que caem pelo percurso, né? Então, às vezes cai alguma coisa lá do saco de café e elas varrem essas sobras, né? E elas vão guardando e depois elas vendem. O narrador diz, elas enriquecem com os sobejos. Sobejo é a sobra, né? Quer dizer, só com as sobras, só com aquele café que o Francisco Teodoro despreza,
porque realmente caiu, se perdeu, só com as sobras elas já são capazes de enriquecer. Imagina o dono daquele armazém, né? Bem, então nós vemos ali um comerciante muito rico, mas ao mesmo tempo um homem muito inseguro. Tá? Inseguro, primeiro assim, vamos tentar entender quem é esse nosso protagonista. Ele, desde que chegou ao Brasil, ele não fez outra coisa senão trabalhar e juntar dinheiro. O nosso narrador diz que ele tinha a paixão pelo dinheiro e que ele se sacrificou para a deusa da fortuna. Aqui, acho que vale a pena a gente fazer um paralelo, né? Se a gente pensar na literatura brasileira do século XIX, há um outro personagem muito parecido, que é também um português que chega no Brasil, que vence na vida, se estabelece, que tem a febre de acumular, também é totalmente motivado pela ideia do enriquecimento, de amealhar fortuna, que é o João Romão, né? o personagem do livro O Cortiço, do Aloysio Azevedo, mais ou menos contemporâneo aqui da falência. Então são personagens parecidos, porque são quase que o protótipo do capitalista, né? Aquele que faz da vida uma aventura de acúmulo de capitais. Só que há uma diferença, claro, né? O João Romão, ele enriquece ilicitamente. Ele rouba material de construção, ele rouba o dinheiro dos moradores do Cortiço, por exemplo, Libório, né? Quando acontece um incêndio no Cortiço, ele rouba todas as economias do pobre Libório, ele explora a Bertoleza, engana a Bertoleza, quer dizer, é um enriquecimento, no caso do João Romão, completamente fora de qualquer critério ético, né? É quase criminoso às vezes. No caso do nosso Francisco Teodoro, não. Ele é muito correto, muito trabalhador, é um enriquecimento lícito. Só que pro João Teodoro, pro Francisco Teodoro, e aqui posso pensar de novo no João Romão, né? O João Romão, ele passa metade do livro querendo ficar rico. Quando ele está muito rico, ele percebe que na sociedade capitalista não basta ser rico, você tem que aparecer para os outros, você tem que mostrar que você é rico, você tem que ostentar a sua riqueza. Aí o João Romão, ele passa então a sonhar com o título de barão, né? Que daria a ele o tão sonhado status. No caso do Francisco Teodoro, é a mesma coisa. Ele ostenta o que ele tem, né? Ele entende que ele precisa também cultivar uma máscara de homem bem-sucedido, de homem rico, de empresário triunfante, né? Por isso que ele sempre abre a sua mansão para festas, para cafés, para almoços, jantares, porque ele precisa mostrar tudo que ele acumulou, né? E isso é uma forma de insegurança também, né? Tão inseguro ele é que ele inveja o tal do Gama Torres, que é outro empresário que, digamos assim, é um pouco mais ousado, ele faz investimentos, ele aplica em ações, e ele está ganhando muito dinheiro. Veja, o Francisco Teodoro é um homem bastante conservador nos negócios. Ele não gosta de se arriscar em negociatas, em especulações. Ele acha que o capital vem sempre do trabalho. O Gama Torres não. O Gama Torres investe e ganha muito dinheiro. E ele inveja e tem um certo ressentimento do Gama Torres, porque o Gama Torres está ficando cada vez mais rico, talvez fique mais rico do que ele, é o que todo mundo diz, mas ele nunca trabalhou 1/10 do que o Francisco Teodoro trabalhou. Nunca se sacrificou 1/10 do que o Francisco Teodoro se sacrificou ao longo de toda a sua vida. Então, é um homem bastante conservador nos negócios e politicamente, porque ele não é republicano, ele é um monarquista. Ele morre de saudade da monarquia. Na época da monarquia, tudo era melhor. Para ele, a república é sinônimo de decadência, né? Isso vai aparecer em alguns momentos do livro. Bem, então nós temos esse sujeito obcecado pelo dinheiro, um capitalista perfeito, mas muito inseguro, sempre necessitado de mostrar que tem dinheiro, mostrar o seu status, mas, pelo menos no primeiro capítulo do livro, nós vemos ali um sujeito bem-sucedido na vida, sem grandes problemas. Mas no segundo capítulo, que é como se a autora nos tirasse assim do espaço público, né, do Francisco Teodoro, homem público, e ela nos leva para um close, para a vida doméstica, para o homem na vida familiar, né, na vida privada. Isso vai aparecer no segundo capítulo. E aí nós percebemos que a vida do Teodoro, a vida privada, ela não é tão maravilhosa assim como a gente poderia imaginar. Na verdade, ele tem alguns problemas. Seguinte, ele é casado com uma mulher chamada Camila, ele ama sua esposa, eles tiveram 5 filhos, uma dessas filhas morre logo depois que nasce, então, portanto, vingaram 4 filhos. O mais velho é o Mário.
E o Mário é a grande frustração do Teodoro, porque ele queria um herdeiro. Na verdade, ele só se casou porque ele queria um herdeiro, né? Meio assim, Paulo Honório, lá do São Bernardo, do Graciliano Ramos, né? Ele é muito prático, ele é muito pragmático. Ele precisava de um homem, de um filho homem, que lhe continuassem os negócios. Mas é uma grande decepção, porque o Mário não quer saber de trabalhar. O Mário é um rapaz perdulário, só gosta de gastar dinheiro com mulher, com farra, com bebida, inconsequente, irresponsável, né? Egoísta, não pensa na família, tem uma relação muito complicada com a mãe, por exemplo. Ou seja, é um inútil na visão do pai, um imprestável, só quer pensar em dinheiro. Vai gastar toda a fortuna da família se ele não for parado. O pai tenta sempre dar um freio no filho, mas não consegue. Além do Mário, as gêmeas, Lia e Raquel. E a quarta filha é a Ruth, que é, de todos os membros dessa casa, dessa mansão, né, dessa família riquíssima, é talvez aquela que tem um pouco mais de sensibilidade. É aquela que consegue sair da bolha, sabe? A bolha do luxo, da riqueza, né, dos mimos e da proteção. Ela consegue olhar um pouco além. Ela consegue se colocar no lugar do outro, ela tem um horizonte, né, de perspectivas um pouco mais alargado. Talvez pelo fato dela ser uma artista. Ela é uma musicista, ela toca violino, toca piano, e no fim do livro nós vamos descobrir, inclusive, que ela vai ter uma carreira profissional realmente como concertista. Então, por ser uma artista, talvez ela tenha uma alma um pouco mais aberta, um pouco mais livre, e nesse sentido ela se diferencia da visão bastante quadrada dos membros da sua família. Completam, né, a família Teodoro alguns outros personagens. A Noca, que é uma empregada negra, foi babá das crianças e foi ficando e se tornou uma figura indispensável na casa. Ela, na verdade, não é só uma empregada, ela sabe todos os segredos da família Teodoro. É muito curioso, né? Ela sabe o que se passa no coração e na mente, ela sabe de segredos, ela sabe de desejos ocultos. Então, o narrador muitas vezes usa a Noca para revelar ao leitor segredos que estão ali na casa. E uma outra personagem muito importante é a Nina. A Nina, a gente poderia qualificá-la bem como uma agregada. Ou seja, vamos ver quem é a Nina. Ela é, na verdade, sobrinha da Camila. Ela é filha do Joca, que é irmão da Camila, que se envolveu com uma prostituta. A prostituta engravidou, deu à luz a Nina. Ele não tinha como criar, deu a Nina para a irmã rica, né, casada com um homem rico, falou, cuida dela para mim, e ele vai para o Sergipe. E lá ele constitui outra família e nunca mais volta, nem pensa na tal da filha. Então a Nina vive na casa da tia, vive de favor, porque ela é pobre, não tem pai, não tem mãe, né? Ela depende da tia, ela vive de favor, ela é uma agregada. E aqui outro comentário interessante, né? Se a gente for olhar toda a literatura do século XIX no Brasil, romântica, realista, naturalista, nós veremos a frequência com que aparece a figura do agregado. Porque, na verdade, o agregado, ele fazia parte da ordem social brasileira do século XIX. Vamos pensar aqui, bem, como era a sociedade brasileira do século XIX? Havia, na base, os escravizados, que faziam o trabalho pesado, o trabalho manual. E no topo dessa pirâmide social, nós tínhamos a nobreza, a alta burguesia, que concentrava para si o trabalho intelectual. Veja, entre a alta burguesia, os muito ricos, os que tinham o poder, né, econômico e político, e a base da pirâmide, os escravizados, sem nenhum poder, sem nenhum direito, havia no meio uma classe intermediária, de homens e mulheres brancos, livres e pobres, na ordem escravocrata. Então são pessoas que não têm lugar social, porque o trabalho manual não é delas, nem o trabalho intelectual, né? Elas não são escravizadas porque elas são brancas e livres, mas elas não estão lá no topo porque são pobres. Então elas ocupam um lugar um tanto quanto incerto, flutuante, elas não têm lugar. Como essas pessoas sobrevivem? Graças aos favores dos mais ricos, aos favores dos mais poderosos, à proteção de alguém importante, né? É assim que essas pessoas viviam. Ou, no caso das mulheres, na dependência de um bom casamento. Ou se casa, ou depende dos favores de alguém que tenha dinheiro. E aí vai ter que viver de favor, morar de favor, etc, né? Então nós temos aí uma figura muito curiosa que ajuda a gente a entender
como essa sociedade escravocrata se organizava. Se você se lembrar da literatura anterior, nós temos muitos agregados famosos, a começar por aquele que é o mais famoso, o agregado mais inesquecível da literatura brasileira, que é José Dias, de Dom Casmurro, de Machado de Assis, né? Que vivia na casa de Dona Glória, desde quase sempre, né? E que, na verdade, o José Dias, ele tem o seu papel de agregado, ele vive de favor, tem casa, comida e roupa lavada, mas como é que o José Dias paga esse favor, né? Ele paga sendo um conselheiro. Ele aconselha a Dona Glória, né? Você lembra a Dona Glória, não sabe se manda Bentinho pro seminário ou não, ela fez uma promessa. Quando ela tá em dúvida, ela consulta José Dias, ele diz lá meia dúzia de frases supostamente inteligentes e ele garante a sua permanência, porque ele se torna necessário na casa, embora seja só um agregado. No Cortiço, nós temos o Botelho, né? O Botelho, ele é um agregado na casa do Miranda, no sobrado do Miranda, também é um conselheiro, também ajuda o Miranda nas questões mais embaraçosas. Agora, a Nina é uma agregada, mas como é que ela pode pagar por esse favor? Trabalhando. E trabalhando como uma empregada doméstica. Então, quer dizer, ela é quase da família. Ela sabe que ela não pertence ao clã dos Teodoro. Ela sabe que ela mora de favor. E ela é tratada como uma empregada doméstica. Ela limpa, ela cuida das crianças, ela lava, ela cozinha, ela cuida dos quefazeres domésticos. E o seu papel se resume a isso, né? Como diz o próprio narrador, a meia sombra de um papel secundário. A Nina é uma personagem que sofre. E ela sofre muito, não só por viver ali de favor e não se sentir jamais confortável nessa posição, mas porque ela é secretamente apaixonada pelo Mário, pelo seu primo, que obviamente não lhe dá a menor atenção, né? Esse amor é impossível, nunca se realiza e ela sofre, porque ela quer ajudá-lo, porque ela quer fazer alguma coisa por ele, mas ele sequer a enxerga. Tem um momento em que ele tenta agarrá-la, que ele tenta abusar dela. É o máximo, né? É o máximo que ele chega perto dela. Agora, amor, sentimento e afeto, isso ela jamais terá da parte dele. E tem um momento curioso no livro, em que, mais pro final, ela acha uma caixa com objetos, né? Objetos antigos, guardados, e ela acha um chicote. Um chicote que o Mário, quando eles eram crianças, né? O Mário perseguia a Nina pela casa. Ela tinha saúde muito frágil, ela tossia, tinha acesso de tosse e tal. E ele a perseguia pela casa, batendo nela e gritando, cala a boca, cala a boca. Então isso já revela um tanto sobre o caráter do Mário, né? E mesmo assim ela é apaixonada por ele. Só que aqui, eu acho que quem conhece, de novo, né? Vamos fazer pontes aqui com a literatura anterior. Quem lembra de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, esse clássico do nosso realismo, que é uma influência fortíssima para Júlia Lopes de Almeida, deve se lembrar da passagem do Prudêncio, que era um menino. Brás Cubas também era um menino, né? Ele era um menino diabo. Ele tinha um escravo, Prudêncio, no qual ele montava. O Prudêncio ficava de 4. O Brás Cubas montava de cavalinho no Prudêncio, batia no Prudêncio, chicoteava o Prudêncio, e quando o Prudêncio gemia de dor, o Brás Cubas gritava, cala a boca, besta. Veja, as duas cenas são muito parecidas. Isso não é casual. Talvez a Júlia Lopes de Almeida esteja nos dizendo o seguinte, que essa figura do agregado, né, essa moça branca, livre e pobre, dependente dos favores dos mais abastados, na escala social, ela está muito mais próxima do escravizado. E ela é tratada assim. E ela é violentada e tratada como um objeto, como se fosse um corpo escravizado. Ou seja, ela não é escrava, mas a própria estrutura social e o seu deslocamento nessa ordem faz com que ela esteja muito mais próxima daquele Prudêncio castigado pelo Brás Cubas do que propriamente um membro da família. E quem leu Memórias sabe que depois o Brás Cubas reencontra o Prudêncio, né? Numa cena que é também absolutamente inesquecível, né? Bem, mas o quadro não se completa sem a presença de mais um personagem, que é o Dr. Gervásio, um frequentador habitual da casa. É muito amigo do Teodoro, ele havia cuidado dos filhos do Teodoro na infância, havia curado não sei que doença, então ele acabou tendo ali um lugar à mesa, né? Ele é um homem muito culto, um homem muito inteligente, também acaba aconselhando a família, né? O que o Francisco Teodoro não sabe é que o Dr. Gervásio é amante da sua mulher, né? Camila e Gervásio têm um caso extraconjugal, são amantes. Só que todo mundo sabe, é muito curioso, praticamente todos os personagens sabem
que a Camila trai o marido com o médico da família. Inclusive as tias da Camila, que são personagens assim muito repressoras, né, muito moralistas, católicas, beatas, quase que quase uma caricatura, né, das religiosas, a tia Itelvina e a tia Joana. Até elas sabem, inclusive uma delas joga na cara do Gervásio que ele está levando a família, né, à corrupção, está pervertendo aquela família por ter um caso com uma mulher casada. Todo mundo sabe desse caso, menos o Francisco Teodoro. Ou não sabe, ou finge não saber. Mas pelo livro, em nenhum momento ele demonstra saber que a mulher tem um amante e que o amante está tão próximo. E aí, tem uma passagem muito interessante, quando o Gervásio, num dos seus encontros, eles mantinham encontros secretos, né, com a Camila, ele dá a ela um livro, um romance, e fala, olha, leia este livro, essa história se parece muito com a gente. Bem, se a história se parece muito com a deles, deve ser uma história de adultério, e você sabe que na literatura realista do século XIX, o adultério era um tema completamente batido, né? Era talvez um dos temas preferidos pelos escritores realistas. Podemos pensar aqui rapidamente em Ana Karenina, do Tolstói, Madame Bovary, do Flaubert, o Primo Basílio, de Eça de Queiroz, e até mesmo Dom Casmurro, de Machado de Assis, embora no Dom Casmurro a traição não seja ali comprovada, né? Mas de qualquer forma a Capitu é tratada pelo narrador como uma mulher adúltera e sofre as consequências, né? E aí a Camila se recusa a ler um livro que fale de adultério, provavelmente um livro dessa safra, né, das obras realistas. E ela diz assim que os senhores romancistas são sempre hipócritas. Ora, ela acusa os senhores romancistas. Quem está escrevendo isso aqui é uma senhora romancista, né? É uma mulher. E ela diz assim que os romancistas, ao contarem histórias assim, eles sempre castigam as mulheres. As mulheres são punidas, as mulheres são castigadas, né? A Ana Karenina se mata, a Luísa do Primo Basílio morre doente, a Capitu é exilada, vai para a Suíça, nunca mais pode voltar, o marido a manda embora. Ou seja, a mulher é sempre punida, a mulher é sempre culpada. E o homem, quando trai, é absolvido. Nada acontece com ele. Então é um momento metalinguístico muito curioso, em que a Camila ataca os estereótipos femininos na literatura e principalmente o julgamento moralista que os homens escritores fazem das mulheres adúlteras. A própria Camila diz assim: quantas vezes meu marido já não se deitou com outras mulheres, eu sei que ele me trai com outras mulheres, mas eu, por me apaixonar por um homem, né, fora do meu casamento, eu sei que todos me desprezam, me olham torto, etc. Eu sou a grande culpada. Então, há um questionamento aí muito curioso sobre o adultério e que a gente sabe que no século XIX, pelo Código Civil, né, a mulher poderia ser presa se traísse o marido. O homem, se traísse a mulher, pelo contrário, seria até aplaudido, né? Jamais seria criminalizado. Bem, mas não é apenas o Dr. Gervásio que é encantado pela Camila. Nós temos também o Rino, que é um capitão, né? Um capitão de um navio, ele tem um barco chamado Netuno, e ele frequenta também a casa dos Teodoro, apaixonado pela Camila. É um sujeito meio em crise, né? Ele se sente meio deslocado, ele gosta mesmo de estar no mar, sozinho, ele está em busca de um caminho para a vida, e ele sabe que esse amor pela Camila não vai dar muito certo. Tanto que depois que ele percebe que ela não dá bola para ele vai para o norte, né? Vai para os Estados Unidos e fica anos viajando. Mas o fato é que ele tem um barco, e as crianças da família ficam muito interessadas em conhecer o tal Netuno. E ele então convida a família toda para um almoço na sua embarcação. E chegando lá, eles conhecem a irmã do Rino, que é a Catarina, que é uma personagem, ela aparece pouco no livro, mas ela é muito interessante porque ela representa aqui um contraponto à Camila, porque a Catarina, ela é uma mulher muito avançada para sua época. Ela é solteira por opção, ela não quer se casar. Ela não quer ser uma mulher casada, ela não quer depender de um homem. Ela é uma mulher independente, uma mulher livre, uma mulher que pensa com a própria cabeça. Portanto, ela é um sinal de contradição nessa sociedade burguesa, patriarcal, né, em que o livro se desenha. Tanto é que nesse almoço, a Catarina e o Francisco Teodoro terão uma discussão. O Francisco Teodoro vai falar que, na verdade, o lugar da mulher é em casa, o lugar da mulher é o lar.
obedecendo ao marido e cuidando dos filhos. Ele mesmo diz, as melhores esposas são as medíocres. Eu jamais me casaria com uma sabichona. Ele já está chamando a mulher dele de medíocre na cara dura. E a Catarina rebate. Ela coloca ali a sua posição em favor da emancipação feminina e contra esses ideais tão machistas e tão patriarcais. Então, quer dizer, é uma personagem que vai contra a Camila, porque a Camila, ela é casada com o Teodoro, ela é amante do Gervásio, e ela depende dos homens, ela depende do Gervásio para saber, quer dizer, o Gervásio diz assim, ó, você tem que ler isso, você tem que saber isso, você tem que pensar assim, você tem que agir assim. O Gervásio meio que constrói uma mulher para ele, né? Ela é moldável, ela é manipulável, ela não tem opinião própria. Ela é justamente uma presa desse modelo patriarcal, né? E a Catarina não. É uma mulher livre que deseja ser independente e não quer se casar. E tem uma outra passagem em que a Catarina e o Rino, né, os irmãos, lembram da mãe. A mãe dos dois também foi uma mulher adúltera. Ela também traiu o marido. E o marido a matou a facadas. Um feminicídio, né? Quer dizer, não, essa palavra existia em 1901, mas é a mesma coisa. O marido lavou a honra com sangue e ele foi absolvido no tribunal, né? A sociedade não o puniu pelo que ele fez. E a Catarina odeia o pai já morreu, né? Mas ela ainda hoje odeia o pai pelo que ele fez pela mãe. Quer dizer, ela consegue entender que o drama da mãe, o assassinato da mãe, tem a ver com uma espécie assim, de um destino, de um fado da mulher, né? Numa sociedade em que ela é um mero objeto, e se ela trai o marido, ela pode ser morta porque é um crime de honra e a sociedade vai acobertar e vai apoiar e não verá nada errado. Então, essa lembrança da mãe, né? Essa lembrança da mãe sendo morta para o pai, ainda é muito forte para ela e ela consegue entender que a dor da mãe é, no fundo, a dor da mulher nessa sociedade, né? Bem, enquanto isso, o Francisco Teodoro se aproxima de um sujeito chamado Inocêncio Braga, que começa a convencer o Teodoro de que ele tem que ser um empresário mais agressivo, né? Que ele tem que investir em capitais, que ele tem que comprar ações na bolsa, porque ele compra hoje, amanhã está mais caro, ele vende, ele ganha dinheiro, ele lucra. O Francisco Teodoro começa a ouvir tudo aquilo, e como ele é muito inseguro, ele começa a achar que ele está desatualizado, né? Que ele está ficando para trás, porque os outros, digamos assim, mais que se ajustaram à modernização do capitalismo, estão investindo, estão ganhando dinheiro, e ele não, ele está parado no tempo. Então o Inocêncio o convence que ele tem que investir, comprar ações de café para ver se ele ganha muito mais dinheiro. Na verdade, o inocente aqui, né, o Inocêncio, é o Francisco Teodoro. Porque ele acredita e ele embarca no negócio. Ele aplica tudo que ele tem em ações, só que dá tudo errado. Mas dá tudo errado. Primeiro, porque nessa época o Brasil vai atravessar uma grande crise econômica, talvez uma das primeiras das inúmeras crises do Brasil republicano, que foi o encilhamento, né, que foi resultado de uma política desastrosa do ministro da Fazenda da época, que era o Rui Barbosa. Então há uma crise econômica nacional que vai acontecer naquele momento, e o preço do café, que estava muito alto, despenca assim, em questão de dias. Então, na verdade, ele investe muito dinheiro, ele aplica muito dinheiro e ele perde tudo, né? Os negócios dele naufragam, ele embarca numa negociação infeliz e ele então vai à falência. Mas, enquanto isso, né, na família Teodoro estão acontecendo outras coisas. Por exemplo, vale aqui um comentário sobre as tias da Camila, Itelvina e Joana. Em alguns momentos do livro, personagens vão visitá-las. Por exemplo, tem um momento em que a Nina leva as filhas da Camila para visitarem as tias. E lá, junto com as tias, vive uma tal de Sancha, que é uma criada, uma empregada, uma menina negra, que vive ali com elas desde os 7 anos de idade, mas que, na verdade, é tratada como uma escrava, né? Por quê? Não só é explorada, trabalha diuturnamente, mas ela é castigada, ela sofre maus tratos recorrentes. E há um momento em que a Nina está indo embora da casa das tias da Camila, e aí a Sancha vai correndo atrás da Nina, lhe entrega um dinheiro e diz assim, compra para mim um pouco de arsênico. Arsênico é um veneno, né? Talvez ela quisesse envenenar as suas patroas,
ou talvez ela quisesse se matar para se livrar dessa rotina de castigos. Mas em outro momento, a Ruth se hospeda na casa das tias da mãe, né? São tias avós dela. Porque a casa do Francisco Teodoro tem reforma, muito barulho e tal, e ela resolve passar uns dias na casa da tia. E ela presencia os castigos físicos que a Sancha recebe da Etelvina. A Etelvina é sádica, né? Ela bate com vara de marmelo, a Sancha grita de dor, geme de dor, ela não para. E a Ruth fica tremendamente incomodada com aquilo, né? E depois ela vai cobrar a tia, fala, olha, ela diz assim, negra ou branca é criatura, quer dizer, ela é um ser humano, ela não pode ser castigada assim, você tem que ter um pouco de clemência. Aliás, as tias são extremamente religiosas, só falam em Deus. A tia Joana faz peregrinação em todas as igrejas do Rio de Janeiro, quer dizer, contam histórias da Virgem Maria e tal, só pensam em igreja, mas são incapazes de uma solidariedade verdadeira, são incapazes de uma empatia pelo próximo, tratam a Sancha como um pedaço de carne e elas fazem exatamente o que elas querem, né? Não vem na Sancha um ser humano. A própria tia Joana justifica, não, mas ela é um diabo, ela é um demônio, ela merece apanhar mesmo. E a Ruth, né, que é essa figura um pouco mais sensível, ela fica muito incomodada. E nesses dias em que ela está na casa das tias, ela fala para Sancha, por que você não foge? Né? Por que você não vai embora? E no dia seguinte a Sancha foge. E não aparece mais no livro, quer dizer, nós não teremos mais notícias dessa menina. E a Ruth fica muito preocupada e culpada, porque o que pode acontecer com ela? Né? Vai dormir na rua, vai se prostituir, o que vai acontecer? Não tem mais onde morar. E a Ruth pensa, fui eu que a incentivei a fugir e agora eu não posso ajudá-la, porque eu não sei onde ela está. Né? Então, isso mostra uma coisa que é dolorosíssima, mas é outro ponto de destaque da obra, né? A permanência da mentalidade escravocrata num Brasil livre. Quer dizer, o 13 de maio acontecera em 88, em 1891 ainda havia moças negras tratadas como escravas com a maior naturalidade. Então, quer dizer, a persistência de comportamentos vindos da escravidão, ela, infelizmente, ela continua e ela não seria erradicada com uma canetada, né? Porque ela está estruturalmente contaminando as nossas relações sociais até hoje, né? Essa é uma denúncia bastante pertinente e bastante interessante que a Júlia Lopes de Almeida faz neste livro. Enquanto isso, o Mário resolve dar um rumo para sua vida, ele se casa com uma tal de Paquita, né, que é irmã da baronesa de Lages, é filha de um português muito rico chamado Meirelles. Ele se casa com ela, a Nina, coitada, se sente ainda mais infeliz, né? E eles vão para a Europa, vão para a lua de mel, depois o Mário vai ter um filho, a Paquita vai engravidar. E é nesse momento em que o João Teodoro percebe que ele perdeu tudo, que ele faliu mesmo, que ele não tem mais um tostão furado, que esses negócios que o Inocêncio colocou na cabeça dele que ele tinha que fazer eram uma furada, que depois ele descobre que o Inocêncio era um malandro, né? Era um especulador, irresponsável e tal. Mas já é tarde demais. Aquele rico Francisco Teodoro não tem mais absolutamente nada. E ele tá tão envergonhado que ele não consegue nem contar para a família que eles perderam tudo. Ele pede ao Gervásio, o amigo, mal sabe que é o amante da mulher, que conte para Camila que eles estão nessa situação gravíssima, sem nada, né? E aí a Camila descobre, fica chocada, porque a Camila sempre viveu naquela bolha de luxo, de dinheiro, de riqueza, ela não sabe viver fora disso, ela fica chocada. Mas o Francisco Teodoro, ele não consegue lidar bem com isso. Porque, veja, a função da vida do João Teodoro foi juntar dinheiro. Quando ele perde tudo, não há mais por que viver, né? Ele cultivou sempre a ideia do status, da máscara social. Como ele vai encarar as pessoas agora? Sem nada. Né? Investiu num negócio, um erro de principiante, perdeu tudo. Como encarar as pessoas? Como desconstruir essa máscara impoluta que ele carregou a vida inteira? Ele não vê outra saída. Ele resolve se matar. Então ele pega uma arma, aponta para a própria cabeça. Nesse momento, a Camila entra no escritório e presencia exatamente o instante em que o Francisco Teodoro aperta, né, dispara a arma e se mata. Bem, morto o patriarca, começa uma crise, né? A família começa a se dissolver, porque o Teodoro era quem
aglutinava, era quem dava os rumos daquela família, né? Era a figura central. Sem ele e sem dinheiro, tudo fica bem mais difícil. E aí aparece a Nina, ela que vai ser a salvação da lavoura. Alguns capítulos antes, a Nina tinha feito aniversário. E a Ruth, que é sempre essa menina que pensa um pouquinho mais longe, né? Ela chama o pai e fala assim, pai, a Nina tá sempre aqui com a gente, ela cuida da gente, ela trabalha tanto, vamos dar um presente de aniversário para ela? Vamos fazer uma festa para ela? E o Teodoro, em vez de dar uma festa, ele dá um presente, mas um belo presente, ele dá uma casa. Ele pega uma casa, né, de sua propriedade, e passa para o nome da Nina, para que ela tenha um teto, para que ela possa alugar, para que ela possa ter uma renda, para que ela possa ter uma relativa independência, né? A Nina fica felicíssima. E nesse momento do livro, em que eles perdem tudo, inclusive a mansão, em que eles não têm mais como se sustentar, todos eles, Camila, Noca, Ruth, Lia, Raquel, vão se mudar para essa casa da Nina, que é um bem dela, né? Pertence a ela. Só que é uma casa pequena. Em comparação ao Palacete de Botafogo, é uma casa minúscula, não tem privacidade, a cozinha é um cubículo, a sala tá cheia de coisas e tal. A Camila, ela fica em crise, ela fica em negação, ela não consegue se adaptar a essa vida modesta, ela perdeu tudo que ela tinha. Mas as outras, e é uma casa só de mulheres, né? Porque o Mário tá na Europa, quer dizer, só tem mulheres. As outras mulheres vão à luta. Quer dizer, estamos pobres, pela primeira vez na vida, né? As filhas estão pobres, Camila está pobre, mas a gente vai fazer alguma coisa. A Noca começa a passar roupa para fora, né? Começa a achar clientes na vizinhança, passa roupa em troca de um dinheirinho. A Ruth começa a dar aulas de violino, ela encontra alunos particulares de violino e arranja um dinheiro. A Nina cuida da casa, cozinha, limpa, faz de tudo, garante o conforto, a limpeza e a comida. Todo mundo faz alguma coisa para contribuir. A Camila, ela ainda está presa a uma ideia antiga. Para Camila, a única solução para uma mulher se arranjar na vida é o casamento. Não é o trabalho, não é o estudo, é o casamento. Então ela tem uma ideia brilhante, né? Porque veja só, nesse meio tempo o Mário reaparece, ele volta da lua de mel, né? E ele fala pra mãe assim, olha mãe, eu acho que tá na hora dessa família se separar, porque vocês não têm dinheiro. Então me dá a Ruth, que eu vou criar a Ruth com a minha esposa, porque assim ela terá a chance de arranjar um marido, de descolar um bom casamento. E as gêmeas você entrega pra baronesa de Lages, minha cunhada, que tem muito dinheiro, poderá cuidar bem delas. E a Camila, ela tá tão perdida, tá tão assim, desesperada, que ela quer dizer, entrega as gêmeas para serem criadas pela baronesa. E ela fala, o que eu vou fazer agora? Eu tô sem as minhas filhas. Não. Vou procurar o Gervásio. E ela vai até a casa do Gervásio, se sentindo muito insegura. Porque ela agora é a avó, né? O Mário está prestes a ter um filho. Ela é a avó, ela é viúva. Ela olha as mãos, ela sabe que ela não tá velha. Mas, né, para aquela sociedade, uma mulher viúva, avó, né, tá em outro patamar. Mas ela vai e ela, invertendo os papéis, ela propõe casamento ao Gervásio. Ela fala, casa comigo. Nós somos amantes, precisamos esconder. Não esconderam muito bem, mas tudo bem. Tiveram um caso secreto. Agora, né, agora eu tô viúva, vamos nos casar. O que você acha? E aí o Gervásio diz, não posso, eu sou casado. Veja que curioso, né? Em muitos capítulos atrás, depois que eles foram visitar o barco, lá o Netuno, a Camila estava com o Gervásio, a Lia, a Raquel, e eles passam por uma confeitaria. E da confeitaria está saindo uma mulher de preto, toda de preto, que olha para o Gervásio e passa. E a Camila pergunta, quem é essa mulher que te olhou? E o Gervásio fala, não, é uma mulher que eu amei no passado e que já morreu para mim. Só que nós descobrimos que, na verdade, ele é casado com essa mulher no papel, porque naquela época não tinha divórcio, as pessoas não podiam se divorciar e se casar de novo, isso era proibido, né? Então ele conta, fala, não, eu sou casado, eu estou fisicamente separado dela, porque ela me traiu. Outra mulher adulta na história. Ela me traiu, eu flagrei uma traição, passei a odiá-la, ela mora lá, eu moro cá, mas oficialmente nós somos casados, eu não posso me casar com você, porque eu tenho ainda um compromisso, né? Um compromisso aí desse matrimônio que não se pode desfazer. A Camila fica arrasada.
Porque o que ela perdeu foi a sua última esperança, né? O casamento agora com Gervásio, seu ex-amante. E ela volta para casa e ela então toma consciência. E ela toma consciência particularmente quando ela vê a filha, a Ruth, tocando violino. E ela tem inveja da filha, porque a filha, né, ela tem um talento, ela tem uma profissão, né? Ela sabe tocar, ela é uma artista, ou seja, a filha encontrou um sentido para a existência. Ela não vai depender de um marido ou dos filhos para se justificar como mulher. Ela é artista, ela tem um talento, ela tem um dom, ela tem algo no qual ela poderá apoiar a sua existência, algo sólido, e não um casamento, que é uma instituição, como nós vemos aqui, já bastante combalida e corrompida, né? Então ela vê a filha e ela fala: eu gostaria de ser como a Ruth, eu gostaria de que a minha existência tivesse um sentido que fosse além do casamento e da relação com os homens, do ser mãe e do ser esposa. Mas ainda não é tarde, porque ela volta para casa depois desse choque de realidade que ela toma do Gervásio, e ela fala para as outras, né, para as mulheres que moram ali com ela, que vai começar uma vida nova. E ela resolve mudar mesmo. Ela fala: agora nós, sem homens, sem marido, não precisamos do respaldo moral nem financeiro de outro homem, mulheres livres e independentes, nós vamos tocar a nossa vida sozinhas. E ela manda trazer as gêmeas, ela manda que as gêmeas voltem, né, para o convívio com ela. Ela fala: vou educar as meninas, vou cuidar delas, vou cuidar de todas, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, e a gente vai se sustentar, e a gente vai, de forma independente, né, a gente vai conseguir se dar bem nessa nova condição, né, que o destino impôs a elas. Bem, o livro termina aí. Né? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer com essas mulheres no futuro, né? Isso fica aberto para o leitor. Mas o fato é que o livro, vamos pensar aqui no título, né? Ele aponta não apenas para uma falência. Na verdade, existe uma falência concreta, que é a falência dos negócios de Francisco Teodoro. Ele perde tudo, fica sem dinheiro, enfim. É uma falência financeira. Mas nós temos outras falências, outras coisas aqui se destroem, né? Se dissolvem, se perdem. Primeiro, a falência de uma certa concepção de vida da Camila, né? Uma concepção bastante romântica, uma concepção bastante idealizada, em que a mulher vai encontrar no casamento segurança, apoio, força. Ela traía o marido, quer dizer, o casamento ali já era uma instituição falida. E quando ela tentou se casar pela segunda vez, ela percebeu que seria impossível, né? Então ela percebe que esse modelo de vida, né, em que a mulher tem que se amparar sempre no marido, isso já faliu, já não faz mais sentido, né? Então, nesse sentido, aponta-se para uma terceira falência, essa mais generalizada, que é a falência de um modelo de família, um modelo patriarcal, em que o homem está sempre no centro, a mulher está sempre à margem, né, ou abaixo, mas principalmente um modelo familiar cheio de convenções, de regras, de papéis fixos a serem desempenhados, cheio de hipocrisias, de enganos, de moralismos, né? Quer dizer, esse modelo patriarcal, na medida em que essas mulheres têm que viver sozinhas e batalhar sozinhas, sem nenhum homem, esse modelo também é colocado em xeque, esse modelo também está falindo, né? Ou seja, é como se a mulher pudesse, e veja como a Júlia está sendo provocadora para 1901, né? É como se a mulher pudesse organizar o seu próprio destino fora desse cabresto, ou seja, dessa estrada estreita que é o matrimônio, né? Há outras possibilidades que não esse modelo familiar consagrado, que hoje em dia já faliu. Né? Hoje quando nós pensamos em família, nós pensamos em muitas formas possíveis de organização, né? Em que não necessariamente o homem, o pai, está no centro. Mas para o início do século XX, é uma reflexão um tanto quanto avançada e que torna esse livro certamente uma leitura muito curiosa para nós, leitores do século XXI, né, já muito familiarizados com essas questões, voltando no tempo e conhecendo essa autora tão interessante, tão importante, para um outro período, mas antenada com questões que eram da sua época e que, de certa forma, permanecem ainda como questões
da nossa época. Então espero que todos possam ler o livro ou tenham lido o livro e que a aula tenha ajudado vocês a compreender aspectos importantes dessa leitura e que vocês estejam mais preparados para a prova da Unicamp. Obrigado por assistirem aos vídeos e a gente se encontra numa outra aula, no outro vídeo, sobre alguma outra obra cobrada numa lista de vestibular. Bons estudos, boas leituras, um abraço, tudo de bom e até mais.